Olá pessoal, retornando aos nossos estudos, hoje o livro Emmanuel, estamos no capítulo 4, hoje nós vamos começar no item 4.3, a falibilidade humana. Antes de iniciarmos, vamos acompanhar mentalmente a oração que a Marina vai fazer para nós. Senhor Jesus, irmão querido, o Senhor mesmo nos diz: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Disse mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, Senhor, mostre a todos nós o caminho que leva até vós. O Senhor nos proteja, nos fortaleça nessa tarde, dê bastante força, bastante garra para todas as pessoas necessitadas, as pessoas que deixaram o nome nos cadernos, os encarnados, os desencarnados, e principalmente os nossos irmãozinhos, o Daniel Wilson e o Rafael. O Daniel foi atropelado, se encontra hospitalizado, e o Wilson se suicidou-se. E que os socorristas possam estar ao lado desses irmãos, e principalmente desse que faleceu, dando a ele todo o apoio junto com os familiares. E peço também, Senhor, para as pessoas que deixaram o nome nos cadernos, os encarnados, os desencarnados, e a todos que nos pedem orações. E também quero agradecer ao nosso Pai pela oportunidade de mais um dia de vida, de nós estarmos aqui nessa tarde de estudo, de paz. Agradecer também a espiritualidade amiga que preparou com tanto carinho o ambiente para que aqui pudéssemos estar nessa tarde em paz, com muita luz. Senhor Jesus, nos proteja, nos fortaleça, nos dê a paz e nos dê a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Lissandra, lê para nós. Afabilidade humana. Em cada século, o progresso científico renova sua concepção acerca dos mais importantes problemas da vida. Raramente, os verdadeiros sábios são compreendidos por seus contemporâneos. Se as contradições dos estudiosos são sinal de que a ciência envolve sempre, elas atestam igualmente a fraqueza e inconsistências dos seus conhecimentos e a fabilidade humana. Interessante, né? Fabilidade, né? Cada século, né, o progresso científico renova a sua concepção acerca dos mais importantes problemas da vida. É isso aí, a ciência está sempre evoluindo. O evolve quer dizer evolui. Então, sempre evoluindo na parte material. E eles, como sempre, os cientistas, eles são a maioria materialistas, ou atualmente estão começando já a entender que tem a partícula de Deus em tudo. É o momento certo. Então Emmanuel aponta para o grande equívoco, né, do cientista, né, que dá uma formação para esse cientista exclusivamente racional e científica. Eles estudam desde do início seres racionais, né, e preocupar com a ciência exclusiva, e esquecem que o caráter fundamental de todo ser humano é a religiosidade. É inato, como nós já estudamos, esse sentimento que tem algo maior, né, que desde o indígena, o mais lá no início da evolução humana, já tem aquele sentido das forças da natureza, como se fosse, né, algo diferente, sobrenatural, que controlaria a vida da gente. Então essa ligação já está dentro da genética nossa, já vem isso aí. Então não adianta querer dizer que não, mas que está. Então, por mais ateu que a pessoa seja, ele, a algum modo, dentro da cabeça dele, ele vai entender que tem algo sobrenatural. Que ele pode falar, meu cérebro, a minha ideia, mas
sabe que extrafísico tem alguma coisa. Então, e a fabilidade é o seguinte, por quê? Porque nós erramos, não somos infalíveis, então estamos sempre aprendendo. E aí que vai chegar aquele ponto que Kardec fala, que se um dia a ciência comprovar que um dos postulados da doutrina estão em desacordo, que nós fiquemos com ele, com a ciência, e não com os postulados. Tal é a certeza que as coisas iriam se encontrar, a ciência e a espiritualidade. Já está encontrando, e muito. Muita coisa acontecendo, né? Na USP de São Paulo, parece que isso já faz um tempo que eu li que fazer parte da grade escolar, da faculdade, espiritualidade. Mas tem que ter. Isso é uma maravilha, né? Mas é muito importante isso, para tirar o cunho que é o espiritismo. Não é espiritismo, é espiritualidade, que realmente é o que é inerente a nós, espiritualidade. Tanto é que vocês vão ver que a respeito da transição planetária que nós estamos atravessando já, os espiritualistas aliados aos espíritas são os que estão realmente sentindo as energias diferentes chegando, já antevendo o que vai acontecer, enquanto a maioria das religiões salvacionistas estão bitoladas, você tem que dar dinheiro para você ir para o céu, você vai para o inferno, o demônio vai pegar você, e não atentaram para o grande momento que nós precisamos fazer, que é a nossa transformação moral, que a gente tem que melhorar cada dia para a gente continuar aqui. Esse é o nosso objetivo. Então a salvação depende de cada um de nós, é pessoal. Por mais que eu ame meu filho, por mais que eu ame minha mãe, minha esposa, ela vai ter que se preocupar. Em conjunto a gente vai fazer tudo para ir junto, mas infelizmente cada um é cada um, né? Nossos filhos não são nossos, são espíritos. Então acontece. Igual o Fernando fala, né? Que a família são individualidades. É aquela turma ali consanguínea, mas são individualidades, cada um é cada um. Cada um é cada um, não tem como você escapar disso. Então, a ciência, então, ele fala aqui que realmente a ciência está sempre evoluindo. É isso aí. Emmanuel observa a permanente evolução da ciência. Fato que, por sua vez, desnuda, né, tira a roupa do conhecimento da humanidade. Eis o ponto que identifica a sua fabilidade. Qual que é? A ciência não é completa. Tem que pedir humildade aos espíritos e mais confiança no Criador. É isso. Se os grandes inventores, por exemplo, que a gente tem ideia, Thomas Edison, lá se não me engano, no livro Voltei, do irmão Jacó, né? Conta a história dele. Ele conseguia, não conseguia, dormia, acordava. Veio da onde a ideia? E grandes beneméritos da humanidade. Foi assim que funciona. Então, por mais que, olha gente, isso aí é muito importante, por mais que a gente pense que a indústria farmacêutica tem o dinheiro, quer ver tudo isso aí, mas os cientistas que descobrem, que trabalham nos laboratórios, são médicos que estão sendo recebendo luz de lá, independente do uso daquilo que vai fazer ali, que é um uso material do dono do laboratório, que vai manipular, não importa, mas cada coisa criada pela ciência, vocês acham que é só da pessoa? Que não tem uma ajuda espiritual? Que não tem de outras vidas que veio para complementar aquilo que começou numa vida, para complementar a próxima? Seria muita pretensão do ser humano achar que está sozinho, só ele consegue fazer as coisas. Então, tudo isso aí é um fato. Então, a gente tem, de alguma forma, a espiritualidade, nós aproximarmos do Criador, dessa força, dessa energia, que, lamentavelmente, se nós não tivéssemos a ideia de um Deus antropomórfico, humano, que põe na cabeça da gente desde criancinha, aquele velho, barbudo, que é como Deus, se nós soubéssemos desde criancinha que Deus é uma energia que está em tudo, onde está Deus, quais os atributos dele, ele é bom, ele é fantástico, que não vai jogar ninguém, condenar ninguém, não vai perdoar ninguém, dá liberdade, ensina
coloca as leis dentro de cada um de nós, para que nós, observando lá dentro de cada um de nós, possamos fazer boas escolhas, a gente não teria tanto trauma que nós temos com religião, quanto que nós sofremos na nossa vida com religião. Todos nós sofremos de alguma forma por ser jogado algo dentro da gente, em cima, que não nos satisfazia, e a gente tem que engolir aquilo ali. Então, aí que nós estamos no século XXI, iniciou-se então a Era da Luz, exatamente, quando se termina a era de Peixe, entrou na Era de Aquário, estamos na Era de Aquário. Tudo tem uma razão de ser, não interessa que tem, senão não interessa. Então é o ano da luz, é o ano que as coisas escondidas não permanecerão escondidas mais. Estamos vendo isso aí. Você faz uma coisa ruim hoje, você rouba hoje, amanhã já eclode. Fez uma coisa, vai ser assim daqui para frente agora, cada vez mais a miúde. Então, aqui no finalzinho, né? Se as contradições dos estudiosos são sinal de que a ciência evolui sempre, elas atestam igualmente a fraqueza e a inconsistência dos seus conhecimentos e a falibilidade humana. E é verdade, ainda somos falíveis, ainda falta o complemento. A hora que a ciência realmente entender que a parte espiritual é importantíssima, nós vamos ter um boom de desenvolvimento aqui que vocês não... Eu não vou ver, mas os mais novos vão ver, não tenham dúvida disso. Por quê? Porque as coisas vão... que essa dificuldade, ele sendo todo materialista, já está evoluindo tanto, vocês imaginam quando tudo, a espiritualidade estiver justapondo, junto os dois, caminhando. É o mundo de regeneração. É onde o bem suplanta o mal. Esse é o nosso objetivo. Então a transição é isso aí. É o momento da espiritualidade seguir adiante. Para a gente entender a nossa vida. Hoje, a doutrina espírita já mostra para nós que somos espíritas o motivo que estamos aqui. Por que a gente está aqui? Para quê? Então tudo isso aí já faz parte do nosso dia a dia, naturalmente. Hoje nós já vemos as coisas que acontecem conosco e já com certeza não culpamos ninguém. A responsabilidade é de nós. Não é desta, vai ser de outras. Não é da última, não, de outras, que às vezes vem no momento certo. Às vezes estamos quitando coisas de 500 anos atrás, ou 1000 anos talvez, não sabemos, mas chega. Então, quando nós compreendemos isso, que a doutrina bate muito para a gente, a compreensão, é exatamente para isso. Você compreender, porque tendo compreensão, você não vai se vitimizar mais, você não vai culpar ninguém mais, você vai compreender. Gente, não existe acaso. Por que está acontecendo comigo isso aqui hoje? Essa situação aflitiva que todos nós passamos em algum momento. Vamos ver, vamos analisar. É como se nós fôssemos o terapeuta nosso mesmo. Então você sai do seu corpo e conversa com você. O que você fez? Você olha lá para dentro. Você foi uma pessoa afável? Você foi uma pessoa amiga, fraterna? Ou você levantou o narizinho empinado e fez isso? Como você trata as pessoas subalternas, colegas, superiores? Como? Então tudo isso aí são fatores que chegam, não para castigar-nos, hipótese alguma. É alerta, acorda. Isso aí está em desacordo, precisa reciclar, vamos voltar ao caminho. É isso que a gente quer, é isso que Deus quer, porque está dentro de nós. As leis dele estão aqui. E graças a isso, cada vez mais que nós nos aprofundamos, estudamos e começamos a vivenciar, a cobrança torna-se muito maior, íntima nossa. E como cobra? É aquele negócio que você fecha o olho para dormir, não vai dormir. Não vai dormir, não. Você está em débito, você tem que acertar isso aí, fulano. Vira para lá, não, eu tomo o Rivotril que for possível lá, mas não vai resolver. Deita na cama 10 horas da meia-noite. Da meia-noite, 1 hora e tá bonito. E vai virando, né?
Não, e hoje, exatamente, as pessoas usam as muletas, né? E às vezes, vamos olhar para dentro, por que está acontecendo isso? Mas apontar os defeitos alheios é muito fácil. Agora, olhar os nossos, apontar os nossos, não é fácil. A gente tem algo que, como se fosse uma barreira de achar que não, eu estou perfeito, não tem nada, mas olha para dentro, vamos olhar. Isso acontece para lá, aqui não. Então essas coisas que a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo, né, devagarzinho, que somos falíveis, sim. Então a falibilidade não é só com a ciência, é em todas as atitudes que nós, a falibilidade humana, porque isso nós somos falíveis mesmo e precisamos tomar consciência que somos falíveis. E o que eu tenho que fazer? Vamos trabalhar cada vez mais para mim fazer escolhas melhores que irão trazer consequências melhores, ok? Alguma pergunta sobre a falibilidade humana? Então, quem lê para nós o Sublime Legado 4.4? Quem for ler mais alto um pouquinho para pegar todo mundo. Vamos lá, pode ler, Margarete. O Sublime Legado disse que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmativa carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser, inatas no coração dos homens. As ideologias novas também não conseguirão eliminá-la. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando, como um sublime legado. Então, aqui a palavra religião que está dizendo aqui, nós podemos colocar como espiritualidade, que é o ideal para abranger todas. Então, diz do pensamento religioso é uma ilusão. Não é uma ilusão, como falamos há pouco, porque nós temos essa ligação com algo que as pessoas falam Deus, pode ser um Deus antropomórfico, não, essa energia que nós estamos aqui. Então, essa ligação faz parte. Nós viajamos, nós morremos todas as noites quando dormimos, e nosso espírito está sempre liberto. Ou ele fica junto, ou de acordo com você que você pensa, que você está agindo, é onde seu espírito vai estar. De repente você está tão preso, com medo, tão obsediado com coisas do passado, que se não nem sair do corpo, sai de medo de encontrar com desafetos que estão perseguindo outra coisa, às vezes nem é só medo, é insegurança total. E quando você se dispõe a dormir, Senhor, faça de mim, estou pronto, quero aprender, quero ajudar, sempre com esse pensamento, estou aqui à disposição. Você vai, ajuda a espiritualidade, que eles precisam do nosso tônus de encarnado para certas ajudas, que nós sabemos disso, que precisamos, né, da energia do encarnado. Então a gente é levado para ajudar. Tudo isso acontece, só que o tempo da Terra, por exemplo, 20 minutos aqui na Terra, você sai no sono REM, que eles falam quando tem os sonhos, né? Esse 20 minutos no mundo espiritual dá um mundo de tempo para fazer muitas coisas. Porque tudo é na velocidade do pensamento que resolve isso aí. Você pode ir num umbral mais grosso possível acompanhado para ajudar alguém que está lá. Ou pode ir na Europa ver alguém que está precisando, na China, na Índia, é uma coisa de minutos, segundos, resolver e volta. Então tudo isso aí é um sublime legado, essa nossa ligação com a espiritualidade. O legado seria, de fato, a energia, né, que move tudo, né? Move tudo. Nós somos energia, tudo é energia. Então esse é sublime legado, é energia toda. Então ele fala que ele é taxativo, nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação poderá roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser, inatas no coração dos homens. Isso é um fato, queiramos ou não. Então vem essa explicação, por quê? Porque os atritos entre a ciência
e a fé, que Emmanuel está dizendo aqui, está refletindo muito a década que foi escrito isso aqui, década de 30. É uma década que já tinha aí, a Primeira Guerra já tinha acabado e já estava iniciando praticamente a Segunda, que foi feita em 37, né? Logo depois, o ano seguinte, foi 39, parece, se não me engano, né? 38 a 39, que a Polônia foi invadida pela Alemanha, se não me engano, começou a Segunda Guerra, né? 39, né? Então reflete que essa modernidade, a ciência estava começando a desenvolver muito mesmo, em detrimento da espiritualidade. Então era uma técnica racional, né? Já preparando as grandes coisas para a Segunda Guerra, as grandes armas, tudo aquilo ali, técnica de tanque de guerra, de arma, de míssil, de tudo aquilo ali, tratava muito aquilo ali. Então, Emmanuel faz no livro aqui, isso aqui, é firmando que a religião, que o mundo naquela época precisava muito de Deus para que fosse evitado o catástrofe maior, que infelizmente não deu tempo, aconteceu, né? Que foi a Segunda Guerra terrível, que realmente esse apego à espiritualidade é a única forma capaz de consolar a humanidade que sobreviveria aos avanços da ciência materialista, essa ligação com Deus. Por exemplo, hoje a medicina, quanta coisa fantástica que foi descoberta, gente. Quantos aparelhos que hoje tem. Eu estava vendo, não sei se vocês viram na internet, um médico amazonense falando a respeito da oração. Então ele fez o teste colocando lá, como é que chama aquele que faz da cabeça? Que entra no túnel lá? Ressonância. Então, quando ele pensava em a pessoa, quando fazendo o teste, quando dá risada, tudo, certos campos ativando. E da oração é aqui na frente. Então, quando a pessoa fala, ore agora, ele começa a orar, aquilo enche como se fosse, e aquilo ali renova os neurônios da prece. O simples fato de você entrar em contato de gratidão, por exemplo, esse começo aqui fica totalmente iluminado, a coisa mais chique do mundo. Ativa. Quando você se propõe a orar, o que é isso? Ligação com Deus, ligação com a espiritualidade. É isso que está dizendo. Eu comentei aqui, o Geraldo não deixa a gente. Eu comentei isso no estudo do Valdemir, uma terça-feira. Também lá em São Paulo, na universidade lá, eles fizeram um teste. Isso tudo foi artigo que eu li já há muito tempo. Eles pegaram pacientes que tinham o mesmo tipo de enfermidade e separaram em quartos diferentes. O quarto A eram as pessoas que não sabiam rezar, falando a linguagem deles, rezar, a família não estava nem aí. E o quarto B, o contrário. Certo? As pessoas que entravam ali sempre eram espiritualizadas, a família também. Houve uma melhora no quadro do quarto B. Mas não tenha dúvida disso. Olha como que é importante essa sintonia com a espiritualidade. A gente já não fala nem assim. Mas aí que a gente entende, né? Nada de espiritismo, espiritualidade. Nada. As palavras do Cristo, né? Quando ele fala, ajuda-te que o Senhor te ajudará, o que ele está dizendo? Tem que partir de nós. Tem que partir. É iniciativa, né? É a iniciativa de cada um de nós. Que nós somos co-criadores também, somos centelhas dele, velho. E a gente, mergulhados nessa matéria que nos cerca, a gente esquece. Tem gente que fala assim, eu não vou pedir nada, porque Deus sabe o que eu preciso e eu não vou pedir nada. Diz que a gente tem que partir da gente a iniciativa, né? Tem que partir. E sobretudo, nós pedimos muito e agradecemos pouco. Até para ativar a conexão, né? Exato. Tem que ativar. Porque o petitório e a gratidão são a mesma coisa, faz o mesmo efeito na gente. Você pede, está se conectando, me ajude. Mas aí acontece tudo, você esquece. E nós sempre estamos em débito e em gratidão.
Então, às vezes, muitas coisas da vida da gente está enrolada porque está faltando a gratidão, agradecer. Às vezes é bom agradecer até antes de acontecer. Mas é verdade. Eu já agradeço antes. Tem que agradecer. A gente agradece porque alguma coisa a gente vai aprender. Alguma coisa. Tudo a gente aprende, né? Independente de qualquer coisa. Então, diga, Geraldo. Cara, aí você estava comentando sobre o vídeo que você compartilhou com a gente, né? Do médico. Eu lembrei, o livro No Mundo Maior, né? Do André Luiz, ele faz essa divisão do cérebro físico, né, e do cérebro espiritual. Sim. Então, a parte que é mais ligada à matéria, do funcionamento, Tudo. etc. E o lobo frontal que é ligado A lógico, à espiritualidade. Né? A ligação mais sublime, né? Aí, esse vídeo, eu fiz esse paralelo entre o vídeo, né, que eu coloquei do médico lá, e por que é ativado justamente essa área do cérebro que é ativada justamente quando a pessoa está... Exatamente. E o que ele fala lá é mais pro lado científico, logicamente, né? Mas ele explicando que a espiritualidade é presente em todas as questões científicas. Inclusive porque o que ele diz, né? Que não há regeneração da célula, dos neurônios, etc. E tal. E o estudo dele é justamente para provar que a regeneração A existe. regeneração sim existe. Naquelas áreas lá. Então, eles dizem até o Posati fala, né, que o cérebro físico é o hardware e o outro é software. O cérebro espiritual, né? É lógico, é o software que toca a matéria. Só que no caso, se continuar insistindo em materialmente refazer uma conexão que foi perdida, não vai ocorrer. Não vai. Só vai ocorrer essa reconexão ou a regeneração do Exatamente. neurônio, ou a regeneração da conexão, seja um neurônio que não está conectado, ele cria uma conexão. Com a espiritualidade. Mas é isso que eu estou falando, ó, a falidade vai chegar junto. Então, aqui, ó. Então, se eu for analisar o sublime legado do cristianismo aqui, que tem o sublime legado da religião, mas está dizendo o cristianismo, né? Não é? Né? É importante. Que ensino de seu fundador. Tudo que Jesus falou é um legado, é o grande legado nosso, é um sublime legado. O Evangelho está aí, só que a gente precisa entender, né? É registrado no livro dos livros, né? Podemos dizer, né? O carpinteiro de Nazaré. Então é isso aí. Ele falou o que Jesus falou para a época, gente. Se hoje ainda são transcendentes, agora vocês imaginam para a época. É coisas que a gente não entender pelo lado da espiritualidade vai fazer, né? Houve um milagre, né? Uma conexão que era impossível ocorreu, então é um milagre. Então não era impossível, ela ocorreu por quê? Por quê? Porque a espiritualidade. Mas daí que a ciência agora explica o porquê. Exato. Que não é milagre, é algo perfeitamente explicável, né? É energia. E hoje aí chega a física quântica dizendo que tudo é energia, a teoria das cordas, que fala a luz, vira tudo energia, que isso aqui é energia condensada, que isso aqui é energia condensada, tudo é energia. E tanto é energia que as professoras fazem, se planta feijãozinho lá, 3 feijãozinhos lá no algodão com água, e faz, um você dá amor, outro você dá indiferença e o outro você xinga. Qual que vai ficar bonito? Tem a mensagem da água, tem aquela mensagem da água? Maravilha. Então, água congelada, que aquilo. O som de Hitler, o som de Beethoven. O japonês lá, né? Esqueci o nome dele. Masaru Emoto. Tudo tem diferença. Cristais maravilhosos, e aquele xingado, aquele tudo retorcido, é horrível. Escuro. E fotografado. Agora, foi? As facas, né, hoje elas são ordenhadas com música. Com música de Beethoven. São ordenhadas hoje com música. Agora vocês imaginem, gente, a força de uma palavra quando você amaldiçoa alguém. Nossa. A energia negativa que você joga, é uma maldição que você xinga, com ódio. Quero que você se dane, quero que você morra.
vai e volta, fica impregnado isso aí de alguma forma, se aquela pessoa estiver receptiva, vai fazer um mal para ela, que nós só somos responsáveis. Mas se ela estiver tranquila, vai voltar para nós. Aí você pergunta assim, por que está acontecendo isso comigo? Agora há pouco eu falei, por quê? Você não precisa nem estar receptiva, porque se você está num ambiente calmo, chega alguém e grita uma palavrão ou alguma coisa, aquilo na hora, você não está receptiva, mas aquilo te corta como se fosse uma faca. Você sente aquele negócio como se fosse uma punhalada. Eu sinto, pelo menos. Mesmo que eu não tenha nada a ver com aquilo. Só de ouvir, eu faço mal. Mas é verdade. Uma facada, uma coisa horrível. Então, é a força que você impregna essa energia que você fala. Então, porque já nasceu no seu pensamento. E vê a verbalização. Então, você deu asas, já estava criado aquilo ali. Então, por isso que eu falo o ódio, o desejar o mal. É uma tragédia para quem deseja, vocês nem imaginam. Então, muitas das coisas que a gente passa pela nossa, até não digo que seja maldade, mas ignorância do passado, muitas coisas que a gente fazia, por ignorância às vezes, ou às vezes até com maldade mesmo, né? A gente não tem noção, vai refletir uma hora em nós. Não tem como, porque você jogou no universo, jogou na coisa. Tá ali, né? Não foi jogado fora. A né? pedra atirada não tem como você correr atrás de pegar, só se for The Flash para chegar lá e pegar, mas como ninguém é The Flash, então. E um vaso quebrado para colar é complicado, muito complicado. Então o que nós podemos dizer? Então, que sem Cristo, podemos fechar isso aqui, o sublime legado, sem o que Ele nos deixou, o mundo seria muito sombrio e triste. Nós estaríamos ainda, com certeza, no mundo primitivo. Verdade. Pode ter certeza. Ele chegou, ele se dignou por amor a nós de encarnar com uma dificuldade enorme, com um espírito que já não tinha nem forma física mais, nem perispírito mais, teve que adensar, criar um perispírito, devagarzinho, adensando, como diz lá no sublime Peregrino, né? Peregrino de Ramatiz. 1000 anos preparando para ter uma forma tal, é um espírito crístico. Um processo muito longo. Longo. É a mesma coisa para você descer no fundo do mar. Hoje você vai até o escafandro, não vai até nos abismos, não consegue. Tinha que ser coisa muito mais perfeita para chegar nos abismos submarinos. Por quê? É outra pressão, é outra coisa. Então é isso. Então o legado dele é fantástico. E hoje realmente nós estamos conhecendo Cristo. Realmente. Valorizando os seus ensinamentos. Mostrando a importância dele na nossa vida. Então ele não veio nos salvar, ele veio nos mostrar como nós podemos nos salvar, exemplificando, trazendo, não deixou nada escrito, falou, né? E coisas estão aí movendo a nossa vida até hoje, não é verdade? Vamos seguindo? Quem vai ler o 4.5 para nós? Posso ler? Pode, Isabel. Bem mais alto, viu, para pegar. Que se faz preciso em vossa época? Faz só o título para mim. Né? O título. Religiões. O que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste, misturadas com os elementos da terra e caindo. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Então, o que Emmanuel está dizendo para nós aqui, a diferença de religião e religiões?
defende a religiosidade, que é diferente de religiões, seria a espiritualidade, né? Do mundo moderno. Então nós temos aqui, ele defende a religiosidade e a espiritualidade no mundo moderno, que precisa ter isso aí. Em face dessa hegemonia, ainda da época dele, da ciência, que estava, a razão científica tomando conta do povo. Então ele argumenta que a dimensão transcendente é inata ao homem e essencial à sua evolução, que vimos há pouco, né? No trecho em destaque, aqui está a conhecida associação do autor entre religião e sentimento, podemos dizer. Ele então diferencia esse preceito individual das instituições religiosas. Enquanto estas, as instituições, né, são construções dos seres humanos que criaram, são tão falíveis como eles. Olha a importância. E é mesmo. E o pensamento dele é incisivo. Por quê? A religião criada, muitas religiões estamos vendo aí, foram só para interesses egoístas, escusos às vezes, financeiros, em prol do Cristo. Então, por isso que a gente vai e volta da necessidade quando o Cristo disse que enviaria o Consolador prometido na época oportuna. E veio na época oportuna mesmo. Final, já tinha ido a Revolução Francesa, já estava a Revolução Americana, já estava tudo convulsionando, chegou no final do século XIX e trouxe para a gente a pureza do Evangelho. E mostrando a necessidade da espiritualidade, mostrando a nossa ligação espiritual que temos, mostrando tudo que envolve, que somos seres espirituais aprisionados momentaneamente num corpo físico com o objetivo de evolução. É que aprendemos e aceitamos, sabemos o porquê que eu sou rico, porquê que eu sou pobre, porquê que eu sou bonito, porquê que eu sou feio, porquê que eu sou gordo, porquê que eu sou magro, tudo isso aí mostrando de uma forma clara, objetiva, o que nós estamos merecendo aqui e com que objetivo estamos fazendo isso aí. Então, como já vimos acima, o homem tem um sentimento inato da divindade, que é uma lei natural. Naturalmente, os índios que nunca souberam nada já tinham o Tupã, né? Jaci, né? A lua, tudo aquilo como deuses que tomavam conta deles, e assim que vão. Então, desde que o espírito chegou no reino nominal, né? Mesmo ainda muito primitivo e selvagem, traz a intuição de algo superior. É intuição, ou seja, inata. Ele não sabe explicar, nós não sabemos, né? E aí começaram as inúmeras religiões que nós já estudamos, lá no A Caminho da Luz, né? Um mundo de religiões que surgiram, né? E em muitas ocasiões o homem serviu o mal da religião, é isso aí, deturpando-a, usando para a conquista do poder sobre as criaturas, mandando, controlando e principalmente, né, usando até política nas religiões, né, que é para interesses escusos, né? Mas conforme, eu vou ler um trecho de José Herculano Pires, que eu tirei do livro Agonia das Religiões, para vocês ouvirem. Não obstante o sentimento religioso do homem não foi aniquilado. Não obstante, vírgula, o sentimento religioso do homem não foi aniquilado. A concepção nova de Deus, que nasce dos escombros da concepção antropomórfica do passado, o Deus como homem, né? É a de uma inteligência cósmica, olha a diferença que ele já dá de Deus, que preside a toda a realidade possível. O homem se liberta dos seus temores, da ilusão, de sua fragilidade existencial, do confinamento planetário, do embuste e da hipocrisia, para viver a vida como ela é, na plenitude das suas potencialidades corporais e espirituais. O homem se emancipa e toma consciência da sua natureza cósmica. Diante dele está o futuro sem limite, a imortalidade dinâmica e demonstrável que se opõe ao conceito limitado da imortalidade estática e hipotética. Sua herança não é o pecado nem a morte,
mas a vida numa nova dimensão. Cósmica, natureza cósmica nossa. Confinamento planetário. Fomos confinados aqui, simples e ignorantes. Viemos, começamos aqui no mundo recém-formado. Somos também, tem na nossa genética, raças que vieram de outros orbes, não só de Capela, mas de muitos outros. Estamos confinados aqui. E esse confinamento é temporário, é até que nós possamos atingir um nível evolutivo espiritual que nos habilitará a irmos para novas dimensões, que está dizendo aqui, uma vida em nova dimensão. Então, o que é o mundo de regeneração? É um mundo com uma dimensão nova, é a Terra sendo tomada por uma dimensão nova. E como é essa dimensão? É a dimensão que nós vamos já, o bem tomando conta de nós vamos irradiando essa irradiação devagarzinho, tirando aqueles que já não vão ter chance aqui, que estão só para empestear a energia vibratória da Terra, que são afastados. Começa-se então, eu penso bem, já não vou fazer mal para você, nem para você, você não faz mal para mim. O que vai acontecendo? A minha vibração boa vai unindo, se unindo a todo. De repente a Terra estará numa nova dimensão, com outros olhos. A criançada que está chegando agora aqui vão olhar a natureza com outros olhos, olhar as pessoas com outros olhos, vão questionar: por que guerra? Por que eu tenho que roubar? Já não vão mais, porque os que roubam já estão lá roubando, lá não, usando o tacape para roubar, né, em vez da arma, né? Então é isso que vai acontecer. Então, quando nós assumimos a nossa condição de cósmica, estamos aqui, não somos daqui, estamos aqui nessa grande escola chamada Terra, que para muitos é uma penitenciária, para outros é uma prisão, mas tudo tem uma razão de ser, porque mesmo a prisão, sendo uma prisão, é temporária, mesmo sendo um hospital, é temporário. Já a escola não, a escola vamos galgando cada vez mais. Então esse é o objetivo. Então a diferença de religião é isso. Religião criada pelos homens, não precisamos dela. Tanto é, olha a sutileza, todas as religiões os homens colocaram. Jesus não colocou religião, mas colocaram Cristo, cristianismo. Maometano, lá de Maomé, foi criada. Calvino, calvinistas, Lutero, luteranos, tal. O Espiritismo não. É a doutrina de quem? Dos Espíritos, que vai servir para todos. Vai chegar, vamos pegar isso aqui. Alguma pergunta, gente? Vamos fazer o último para a gente encerrar esse capítulo. Sabedoria integral e ordem inviolável. 4.6. Quem vai ler para nós? Bem mais alto, tá? 4.6. Sabedoria integral e ordem inviolável. Cabe-nos, pois, a nós que depois da morte já não encontramos nenhum ponto de dúvida, exclamar para os que creem e esperam: ó irmãos nossos, que confiais na providência divina, dentro da escuridão do mundo, do portal de claridade do além-túmulo, nós vos estendemos mãos fraternas. Nossas palavras correm pelo mundo com um sopro poderoso de verdades. A morte não existe, e o espírito é a única realidade imutável da existência. Todas as Babilônias do passado jazem no pó dos tempos. Com as suas glórias reduzidas e um punhado de cinzas, mas dentro do universo 1000 laços nos unem. Sobre as ruínas, sobre os escombros das civilizações mortas e dos templos desmoronados, nós vivemos eternamente. Uma justiça soberana, íntegra e misericordiosa preside
os nossos destinos, na terra ou no espaço. Unamos os nossos esforços pelo bem coletivo. Guardai convosco o sagrado patrimônio das crenças, porque, acima das coisas transitórias do mundo, há uma sabedoria integral e uma ordem inviolável. Lutemos, pois, com o testemunho e coragem de que Deus é justo e a alma é imortal. É um libelo que está trazendo, maravilhoso isso aí, né? Dizendo aqui, para nos animarmos mesmo, não temos que desanimar. A morte não existe e o Espírito é a única realidade imutável da existência. Isso aí, pode grifar, isso aqui é muito importante para a gente entender isso aí. E fala das Babilônias do passado, está dizendo o quê? Que nós já vivenciamos tudo isso aí e chegou um momento da luz, que já ruíram, os tempos foram desmoronados, acabaram, tudo. E nós estamos aqui. Nós somos de lá. Já vivenciamos também. Hoje, pelo véu do esquecimento, nós não lembramos, mas todos nós somos espíritos milenares. Isso já vivenciou tudo isso aí. E muitas vezes nós temos ver um filme, aquela saudade, às vezes, né? Não sei se já aconteceu com vocês, em certos lugares, meu Deus, que delícia. Será que vontade de estar lá? Ou aquela versão, às vezes, também. É, e outros que dá repugna, né? Já olha e fala, isso aí, não quero ver esse negócio, não. Passamos por tudo isso aí. Tu passamos tudo. Aí vem aquele flash. Flash. Leiam Jornada dos Anjos, de novo. Vou falar sempre. Leiam, meu. Então, todas as Babilônias, outra coisa aí, riscam aí para você guardar. Todas as Babilônias do passado jazem no pó dos tempos. Isso aí é muito importante. Então, essa ordem, o que é a sabedoria integral que nós podemos dizer aqui? Muito simples. É a doutrina espírita, com seu conjunto de leis, revelado pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, né, que constitui a codificação espírita. Olha a base que nos dá a doutrina. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. O que é o Espiritismo, gente? Falando tudo isso aqui, que a morte não existe, que nós já vivenciamos tudo isso aí. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Aonde está isso? No livrinho que é o Espiritismo, no preâmbulo dele, está dizendo, mostrando para você que não é espírita, sabendo que é isso. É o alento que a gente traz para você, os não espíritos que estão nos assistindo, que somos imutáveis, que a morte não existe. Então o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Isso está lá no capítulo 6, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês quiserem ler. Então o Espiritismo revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida, e ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual é o objetivo da existência e qual é a razão por que sofremos e por que temos a dor. Ainda sabemos, compreendemos. Então é isso que nos dá essa sabedoria integral que Emmanuel traz para nós aqui, dizer que a morte não existe, que somos espíritos, que estamos sempre sendo em conexão com eles, através dos pensamentos, espíritos todos, mesmo bons e os maus, estamos sempre em conexão de acordo com aquilo que estamos no nosso campo vibracional, somos atraídos, e eles somos atraídos e atraímos também, então é muito importante. Às vezes é uma indisposição da gente, algo ruim, que você pode ter certeza, o padrão vibratório nosso caiu e a influência chega.
Quando fala assim, nada vai dar certo, parece que está tudo dando errado, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso? Tal, eu não consigo enxergar. Calma. É a hora que você está em tribulação, vamos calmar. É a hora daquela respiração tranquila, serena. Tira uns minutinhos, coloca uma musiquinha. Comece a agradecer pela vida, por você, pela sua família, pelas coisas, tudo. Que o caminho, a decisão vai chegar. Por quê? Porque foi refeita a conexão com o bem. É natural. Refez a conexão, acalma. Aí vai naquele lá. A prece chega, agradece, vai nós encher nossa vida de coisas boas e a gente vai devagarzinho, a gente vai tomar as melhores decisões. É assim que funciona a vida, gente. Então, somos seres espirituais, não podemos esquecer que a nossa vida não é só esta aqui. Essa aqui é apenas uma das milhares de existências que já tivemos. E vamos ter outras tantas, quantas forem necessárias, até que a gente consiga realmente tirar todas as escabrosidades nossas que estão agregadas, que foram sendo agregadas por nós mesmos, em outras vidas, em outras existências. Então, que precisam ser compreendidas, remidas, para a gente seguir adiante. Esse é o nosso objetivo. Então, gente, terminamos o capítulo 4 da base religiosa, da importância, podemos dizer aqui, da espiritualidade, podemos dizer, da religiosidade. Não vamos nos ater a religiões, não. Vamos pensar nessa conexão que nós temos com o alto, com o melhor, com a sabedoria cósmica, entendendo Deus com essa energia maravilhosa que nos anima, que nos seguimos adiante, e nós temos condição sim de vencer todos os desafios, por mais duros que eles sejam, desde que a gente se proponha, vá em frente. Irão ter tombos? Sim. Qual é o problema? Levantamos. O ideal quando tinha um metiolato, aquele que ardia, né? Hoje o metiolato não arde mais, né? Aquele que ardia, a criançada morria de medo, né? Põe o metiolato e saia gritando de dor, né? Agora não faz, para mim não gosto mais, não compro mais, não faz efeito. Se não arder, não faz efeito. Tiraram. Aí vinha a mãe e soprava. E soprava. E era o assunto da mãe que sarava. É o sopro, é verdade. Era o assunto muito, não era vertiolado. Mas não tem o sopro espiritual já do passe também? O sopro quente, o sopro frio, faz tudo parte. É verdade. É isso aí. Tiraram a ardor, a mãe não precisou mais soprar. Não vai soprar, exatamente. Era o soprinho da mãe, verdade. Boa lembrança, amigo. E aí, gente, alguma questão pendente que esquece de trazer? Algum outro fato? Vamos complementar. Eu acho que é muito certo essa colocação, né, de que uma coisa é religiosidade, outra coisa é religião, porque a gente conhece tanta gente que às vezes está dentro de igreja, dentro de culto, e às vezes é uma pessoa que as suas ações não condiz com onde ela está indo, e pessoas que às vezes não vai em lugar nenhum, não frequenta nenhum lugar, mas que são pessoas tão boas, né, que têm os seus exemplos. Mas a religiosidade está dentro deles. Está fazendo a caridade, a afabilidade. Então a casa é um lugar de estudo, de amparo, tudo bem, mas não adianta nada você vir aqui, tomar passo, bonitinho, estava carregado, aí sai leve. Mas chega lá fora, E descarrega. se já tropeça, já xinga. Pedra bandido que estava aqui. Pronto, perdeu tudo. Então não precisa de um local. O templo de Deus está dentro de cada um de nós. É só desabrochar. Faz o teste, gente. Se tem um grupo reclamando, se chegar ele escuta, passa 10 minutos e começa a reclamar também. Por quê? A energia vai tomando conta. Quando você começa a agradecer, uma conversa boa, aquele que reclama, ou ele entra ou ele sai. É desse jeito. Então vamos. Tem um livro que chama Terapia Anti-Queixa. Legal, gostei do nome. Mas é uma delícia de ler. O autor é. Vocês ficam falando livro pra gente, já estou umas 3 encarnações com fila de livro. Uma coisa assim, ele é palestrante também, mas eu vi uma palestra só dele, um livro é ótimo. Então ele diz que tem
Tem o espalha-rodinha. Tem. O espalha-rodinha. Então você está assim, naquela conversa gostosa, né? Todo mundo ali contando a sua vida, mas sem aquela. Aí vem vindo aquele. Que, né? A hora que chega, esparrama. Aí todo mundo, nossa, então deixa eu ir, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Por quê? Porque ele chega, ele acaba com isso. Chama espalha-rodinha. É cada tópico desse livro, que é uma delícia. O dia que você for fazer uma palestra sobre a queixa, se você quiser ver o livro de... Eu já gostei. Interessante, gostei muito. Legal. Terapia anti-queixa. Muito chique. É isso aí. Uma delícia, gente. Muito bom. Pessoal, ok então? Então, Elisângela encerra para nós. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, nos instruindo e cada vez mais entendendo sobre essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Vamos agradecer pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa encarnação, talvez uma das melhores que nós já vivemos. E vamos também receber essa energia boa que a espiritualidade está colocando em nós neste momento. Vamos pedir a ela que fluidifique a água que vamos tomar, que coloque nela todos os remédios necessários para a nossa cura. E que ao sair, nós possamos levar essa paz e esse amor até os nossos lares, até os nossos entes, a todas as pessoas que nós encontrarmos pelo caminho, que eles também possam sentir e se beneficiar dessa energia boa que estamos tendo aqui neste momento. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que passa... Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Que assim seja a todos, uma boa tarde e até a próxima semana.